Shalom, excelente dia aí. Como é que vocês estão? Passando aqui para compartilhar um pouquinho do meu devocional hoje, um pouquinho do que mais falou comigo. Foi um dia tremendo. Hoje nós tivemos um tempo de madrugada com o Senhor aí, um tempo sobrenatural. E aí agora pela manhã eu fiz uma meditação sobre o livro de Oséias. E é tremendo o amor de Deus, como Deus cuidou de nós, enviando profetas, enviando homens, para direcionar o teu cuidado desde a formação do mundo conosco. E o profeta Oséias, ele foi levantado em um tempo que havia muita corrupção. E aí algumas coisas falaram mais aqui comigo, né? Por exemplo, no capítulo 4, versículo 1, o profeta fala assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Amados, eu fiquei meditando, se eu quero conhecer algo ou alguém, eu estudo sobre aquela pessoa. Eu procuro tudo sobre ela. E se eu quero conhecer a Deus, eu tenho que meditar na palavra dele. Eu tenho que me basear em pessoas que têm tempo de meditação da palavra dele. Porque senão eu não vou conhecer Deus, e aqui fala que Deus tem uma contenda com quem não conhece ele. Então assim, é tremendo. A gente tem que buscar conhecer a Deus todos os dias, todos os dias. Depois lá no capítulo 7, o versículo 11 fala assim: porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento chamam o Egito e vão para a Síria. Então assim, a gente não pode ser enganado, a gente não pode se deixar levar pela situação, pelo momento. Nós temos que buscar esse conhecimento, buscar ter entendimento. Lá no capítulo 9, versículo 17, diz assim: o meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem e andarão errantes entre as nações. Aqui está falando que um povo ia ser rejeitado, que um povo ia ser rejeitado por Deus por não ouvir a Deus. Isso falou muito forte comigo também no capítulo 11, o versículo 7, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Então assim, nós temos tendência, o povo tem tendência é inclinado a desviar-se de Deus. E quando a gente é chamado para poder ir até ele, para poder nos colocarmos no caminho dele, ninguém o faz. Então assim, nós temos que estar atento aos detalhes. E Deus deixa um chamado para nós aqui no capítulo 14, versículo 1. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados está caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom e em vez de novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Eu fiquei meditando aqui e eu fiquei pensando, é válido a gente fazer sacrifício, é válido a gente fazer, né, as pessoas fazerem, naquela época ali, tinha o ato de sacrificar animais, tinha uns rituais ali. Mas aqui está dizendo, está tendo um chamado de Deus, que antes de
qualquer coisa, nós precisamos confessar com os nossos lábios o arrependimento. Nós precisamos declarar para Deus, nosso Abba Pai, o nosso arrependimento. E ele termina assim o livro de Oséias, no versículo 9 do capítulo 14. Quem é sábio que entenda estas coisas? Quem é prudente que as sábias? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Então, o caminho é o mesmo. Nós temos que ser sábios, buscar entendimento para poder meditar nessas coisas. Porque o mesmo caminho que vai nos fazer andar e trilhar e chegar a uma vida plena é o caminho que muitos transgressores cairão. Então, ou nós vamos ser achados como sábios, como justos, ou nós vamos ser achados como transgressores. E para a gente ser achado como transgressor, nós não precisamos fazer nada, porque automaticamente nós já estamos inclinados a nos desviar da palavra do Senhor. Mas para nós sermos achados como justos, nós precisamos meditar dia e noite, constantemente, no que o Senhor nos diz. Porque só assim nós vamos acessar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Shalom, um domingo abençoado, um dia abençoado, porque eu não sei quando você vai ver esse vídeo. Que Deus nos abençoe. A minha oração é que nós sejamos achados como justos diante o Senhor, segundo o entendimento dele, não segundo a vontade e a preceitos de homens, de ninguém da terra. Deus nos abençoe. Um dia abençoado para todos nós.